Recursos computacionais 3, funções, Python. Bom, eu tenho aqui um exemplo 10, em que eu tenho uma variável a valendo 2. Depois, na linha 13, eu chamo uma função, a função quadrado, passando para essa função essa variável a como parâmetro. Bom, a função quadrado está definida como def, para definir uma função, o nome da função quadrado, que tem um parâmetro, o parâmetro x. A função faz o quê? A função eleva o parâmetro x ao quadrado, salva o resultado no próprio x e depois retorna o valor de x. Bom, quando eu executo o meu programa e na função 13 a função quadrado é chamada, passando como argumento a variável a, o parâmetro x da função quadrado recebe o valor da variável a. Então, no caso, recebeu o valor 2. Então, x passa a valer 2. Na sequência, linha 9, x elevado ao quadrado, e o resultado é salvo no próprio x. E aí eu retorno o valor de x, retorno 4. Então, a função quadrado vai retornar 4 nesse exemplo em particular. O valor retornado pela função quadrado é então atribuído à variável b. Então b recebe 4. Linha 14, eu simplesmente dou um print para eu ver quais são os valores de a e b ao final. Então, no lugar desse porcentagem i vai aparecer o valor da variável a, e no lugar desse segundo porcentagem i vai aparecer o valor da variável b. Então, vamos rodar aqui. Então vejam lá, a igual a 2, b igual a 4. E aqui, passando como argumento a variável a, que vale 2, x recebe o valor da variável a. Então x é uma cópia de a. Vejam que depois que a função quadrado foi executada, isso não alterou o valor de a. A continua a valer 2. B sim vale 4. Por quê? X vai receber uma cópia, vai ser uma cópia de a, vai receber o valor que tem a variável a, ou seja, vai receber 2. Aí 2 elevado ao quadrado 4, que é atribuído ao próprio x. X passa a valer 4. E aí retorna x, retorna 4. O valor retornado pela função quadrado é atribuído a b. Por isso que b vale 4. Vejamos agora o exemplo 11. Vejamos aqui. Eu tenho um vetor vet de 5 números. Tá? Pus aqui os números de 1 a 5. Depois aqui, na linha 14, eu fiz um loop só para imprimir cada um dos elementos do vetor. Tá? Então, no lugar desse primeiro porcentagem i, vai aparecer i, que são as posições de 0 a 4. E nesse segundo porcentagem i, vai aparecer vet de i, ou seja, vai aparecer o valor do elemento da posição i no vetor vet. Tá. Mas antes desse loop, eu chamei aqui a função quadrado. Tá. E eu passei como argumento para a função vet. Na definição da minha função quadrado, eu tenho aqui um parâmetro v. Quando eu chamo a função quadrado aqui,
esse parâmetro v recebe vet, né? Assim como x recebia o valor de a, certo? Bom, e aí eu estou fazendo o que? Nessa função quadrado faz o que? Ela vai percorrer todo o vetor, tá? Por isso for i in range de len de v, né? Porque a princípio eu não sei que tamanho tem vet. V recebe vet, mas eu não sei que tamanho tem isso, né? Por isso eu estou usando a função len de v dentro do range. Para o meu i aqui variar desde a posição 0 até a última posição do vetor. E aí eu faço o seguinte: para cada elemento do vetor aqui, ó, eu elevo o conteúdo lá da posição i ao quadrado e salvo isso na própria posição i do vetor. Eu vou rodar aqui e vamos ver o que acontece. Vejam o seguinte, ó. Quando eu mando imprimir o vetor aqui, linha 14 e 15, eu tenho isso como resultado, ó, as posições 0 até a posição 4 do meu vetor. Eu tenho os números 1, 4, 9, 16 e 25, que são justamente o quadrado dos valores originais do vetor, certo? Bom, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que quando eu trabalho com vetores, o v, o parâmetro v da função quadrado, não é uma cópia de vet, assim como acontecia aqui no exemplo 10, né? X virava uma cópia de a, né? X recebia o mesmo valor da variável a, e eu podia manipular x à vontade, que isso não alterava o valor de a. Quando a gente trabalha com vetores, isso não é verdade. Então a gente tem que ter um grande cuidado na hora de trabalhar com vetores, porque o v, ele não recebe uma cópia, não vira uma cópia de vet. O v aqui nesse caso é o que a gente chama de ponteiro, é uma variável ponteiro. Ele é um ponteiro para o vetor original aqui, para o vetor que eu indiquei aqui quando eu chamei a função. Então, quando eu manipulo v aqui na linha 10, quando eu manipulo v, né, na definição da minha função quadrado, eu na verdade estou manipulando os elementos do vetor vet, né, que foi o vetor que eu indiquei quando eu chamei a função quadrado. Então v não vira uma cópia de vet, como no caso anterior em que x virava uma cópia de a. Tá? Então as definições aqui, o jeito que eu crio a função é exatamente igual quando eu trabalho com escalar, mas eu tenho que ter isso em mente. Tá? Se eu manipulo elementos do vetor aqui, na verdade eu estou manipulando elementos do vetor que eu passei como argumento aqui para a função quadrada. Tá certo? Com isso a gente encerra esse exemplo.